Irmãos, essa passagem do centurião Cornélio é muito tremenda, porque ela fala de um homem diferenciado, com atitudes diferenciadas. A imagem que eu, às vezes, quando eu penso no homem Cornélio, é de um Senhor, uma pessoa legal, uma pessoa querida, uma pessoa educada, uma pessoa bacana, uma pessoa para se chamar de amigo, para estar perto, para estar junto. Como o próprio texto falou, ele dava muitas esmolas, ele era uma pessoa de muito bom coração, ajudava o próximo, era temente a Deus, era um homem de oração, tinha fé no Deus vivo, no único e verdadeiro Deus. Porém, ele foi confrontado por algo. Tudo aquilo que ele era e o que ele fazia não era o suficiente. Não garantiria a ele a vida eterna. Não garantiria a ele os direitos que o Senhor conquistou na cruz. Não garantiria. Tanto é que é tão maravilhoso que o anjo do Senhor aparece a ele em visão. Perceba, irmãos, ele não era um homem comum. Ele era um homem que orava com fé, rasgava o coração diante do Senhor, a ponto do Senhor enviar um anjo para ele, para comunicar sobre Pedro, para Pedro ir pregar o Evangelho. Já fomos ministrados aqui, anjos não foram chamados para pregar a palavra. Sim, os filhos de Deus, os cristãos, os crentes. Então, Cornélio está lá orando, de repente ele tem uma visão, vê um anjo. O anjo fala para ele, manda chamar Pedro, manda chamar Simão, por nome Pedro. E o anjo dá até os detalhes, ele está em tal lugar, ele está lá na casa do Simão curtidor. E ele, apressadamente, uma pessoa sedenta por Deus, uma pessoa sedenta pela vontade do Senhor, chama alguns dos seus soldados, alguns dos seus servos, e envia até esse Simão curtidor, onde estava Pedro. Pedro, um dos principais apóstolos, um dos mais íntimos de Jesus Cristo. O anjo mandou chamar este Pedro. Pedro que estava no auge do seu ministério. E essa passagem, irmãos, o Senhor trouxe no meu coração para me ministrar aqui, porque ela é um divisor de águas. A partir desse momento, irmãos, estava para começar a acontecer algo que mudaria o destino de toda a humanidade. E mudou. Porque até então, os apóstolos, os discípulos, aqueles que vinham se convertendo e se entregando para o Senhor, eles pregavam a palavra, ministravam somente para o povo da primeira aliança, os judeus. Mas a partir desse momento, a palavra do Senhor começaria a chegar aos gentios. Estava sendo aberta a porta da graça para todo homem que crê na obra de Cristo. E chegou até nós. Isso é maravilhoso. E em outro lado aí nós vemos Pedro. Como Deus ele é tremendo, irmãos. Deus ele é um Deus de detalhes. Enquanto o Senhor estava trabalhando para salvar Cornélio e toda a sua família, ele também estava trabalhando em Pedro. Por que ele estava trabalhando em Pedro? Porque Pedro era um judeu, temente a Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, mas com muita bagagem da lei do povo judeu. Tinha muita coisa emaranhada em Pedro ainda, da lei, da velha aliança. Tanto é que a maneira que Deus trata com Pedro é muito peculiar, é muito diferente, porque Pedro também, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, de joelhos dobrados orando, o que ele tem? Uma visão, um lençol descendo com vários animais, que segundo a lei eram considerados imundos. E a voz falava, mata e come. E ele dizia, de maneira nenhuma matarei e comerei, eu disse, não vou, isso é impuro, é imundo. Isso aconteceu por 3 vezes, até que na última vez a voz falou, não faças tu, comum ou imundo, o que eu purifiquei. Eu quero que isso fique guardado no coração dos irmãos. Não faça tu, comum ou imundo, o que eu purifiquei.
E aí Pedro ficou ali meditando naquele sonho. Nesse mesmo instante, chega os soldados enviados por Cornélio, o Espírito Santo fala para ele: não tenha medo, desce e vai com eles, porque eu enviei eles a ti. Percebam como o reino de Deus ele é muito organizado, irmãos. Ele é muito organizado. Os anjos trabalhando, o Espírito Santo operando, tudo em volta daquilo que Cristo realizou e para salvar as pessoas. O reino de Deus ele é organizado. Quando dizemos, irmãos, não é uma fala religiosa, que você não está aqui por acaso, é porque o reino de Deus é organizado. Deus sabe, irmãos, quem tinha que estar aqui. Deus sabe que você precisava estar aqui. Se você sair daqui sem receber nada, a culpa é sua. Desculpe falar essa palavra, vou falar dessa maneira. Se você veio até aqui e não levar nada daqui, é você que não está querendo levar. Porque o Senhor, Ele é perfeito. Ele é organizado. Se Ele te trouxe até esse lugar, Ele sabe que você precisava ouvir o que vai ser dito. Em nome de Jesus. E aí Pedro ali é trabalhado pelo Senhor, vai com os homens, no caso, ele hospeda os homens ali mais um dia, no outro dia eles vão. E Cornélio, irmãos, ele estava tão sedento por Deus, que ele não queria ser a salvação só para ele. Ele não era egoísta. Ele chamou toda a sua família para receber Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai lá e se prostra diante de Pedro. Pedro diz: ei, eu sou homem como você, se levanta, adora somente a Deus. Eles entram na casa de Cornélio e Pedro fala: vocês sabem que pela lei eu nem podia estar aqui. Por isso que eu digo, Deus ele é muito perfeito. A palavra de Deus, irmãos, ela veio pelos judeus. Jesus, como homem, veio do meio dos judeus, mas não veio só para os judeus. Tanto é que João capítulo 1, versículo 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos que recebem a ele têm o direito de serem chamados de filhos de Deus. Recebem o direito. Então a palavra veio, irmãos, por meio dos judeus. E Pedro está explicando: pela lei eu não poderia estar aqui na casa de vocês. Eu seria proibido. Mas Deus me mostrou que não era para mim fazer comum e imundo aquilo que ele purificou. Ou seja, o que Pedro estava dizendo para eles? O Senhor estava me ensinando que não era para mim fazer acepção de pessoas. Não há mais acepção de pessoas. Basta uma decisão e a vida de qualquer pessoa pode ser transformada. E aquele povo com o coração queimando, ouvindo Pedro, aí Cornélio fala para ele o que tinha visto na visão, Pedro coloca a sua posição, e aí Cornélio fala para Pedro: agora fala para nós o que tu veio dizer. O anjo veio e me mandou te chamar, porque tu tinha palavras para liberar para nós. Libera essas palavras. Pedro começa a pregar. O que Pedro prega, irmãos, para Cornélio? Prega o que Jesus veio fazer, o que Jesus veio dar, quem era Jesus. E ele não parou na morte. A palavra do Senhor fala que Pedro estava ministrando para Cornélio sobre que Jesus veio desfazer as obras do diabo, sobre que Jesus era o Messias, sobre que Jesus morreu e também ressuscitou. Ele pregou a obra da cruz. Ele não pregou nada além do que isso, irmãos. Ele pregou a mensagem da cruz. E a palavra de Deus fala em Coríntios que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. É a pregação, irmãos, é a exposição do que Cristo fez que traz a salvação para o homem. Então, novamente eu digo, irmãos, Cornélio era uma pessoa maravilhosa. Talvez era melhor do que qualquer um de nós, na maneira dos seus atos. Cornélio jejuava, Cornélio orava. Agora eu pergunto para você, quantas vezes por semana você jejua? Cornélio jejuava toda semana. Quantas vezes por semana você dá esmolas? A palavra de Deus diz, o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever o livro de Atos, e o Senhor não é mentiroso, fala que ele era um homem bom, doador de esmolas, ele dava muitas esmolas. Então Cornélio era uma pessoa maravilhosa, mas ele não era salvo, e ele não estava apto para o reino de Deus, porque tudo que ele fazia não era o suficiente, não era o ingresso, não colocava ele dentro do povo do Senhor.
ele precisava de algo, ele precisava ouvir a pregação do Evangelho. E faz toda a diferença quando ouvimos a pregação do Evangelho com o coração quebrantado. A palavra ela entra, a palavra ela muda, a palavra ela transforma. E foi o que aconteceu com Cornélio e com a sua família. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, de repente foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios, a ponto de os outros judeus que estavam com Pedro ficarem admirados de os gentios também terem recebido o dom de Deus, o dom da vida. E é nesse ponto que eu queria chegar, irmãos. Perdão, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu estou usando a palavra de Cornélio para introduzir a mensagem que Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor fala no livro de João, no capítulo 10, o versículo 10, inclusive é o tema desse intenso. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Mas eu, Jesus falando, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Está ali, ó. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, vida abundante. Aqui nesse texto é muito interessante que Jesus, ele traz a identidade do derrotado, que é o ladrão, mas também fala o objetivo dele. O que o diabo veio fazer? Irmãos, o diabo ele tem como objetivo exclusivo sugar a sua vida. Ele quer sugar a sua vida. Ele quer sugar a sua energia. Ele quer te ver no fundo do poço. O diabo quer te ver derrotado. O diabo quer te ver destruído. O diabo quer te ver acabado, sem força para se levantar. O diabo quer te ver sem vida. O diabo quer ver você se arrastando, se humilhando numa vida miserável. Esse é o objetivo dele. O Senhor estava dizendo exatamente isso. O ladrão, o diabo, ele veio para fazer isso. E ele tem feito, irmãos, com milhões de pessoas, bilhões de pessoas durante todos os séculos. Roubado a vida, roubado a energia, tirado, irmãos, os frutos do homem. O Senhor aqui estava revelando o objetivo de Satanás: roubar, matar e destruir. E não vamos exaltar o nosso inimigo aqui, mas nós temos que saber quem ele é e o que ele faz. Ele tem sido, irmãos, muito eficaz nisso. O que nós vemos na nossa geração? Muitas vezes templos lotados, cheios de pessoas, lugares de pessoas que dizem professar uma fé em Deus, lotados, milhares de pessoas. Mas essas pessoas têm vida? A grande maioria não. A grande maioria está emaranhada na religiosidade. Isso é o que, irmãos? É um fruto do Espírito? Não, é um fruto do ladrão. Ele está roubando. Pessoas estão sendo roubadas a todo momento. Quantas vidas estão sendo ceifadas? Quantas pessoas, irmãos, estão sendo se perdendo porque não tem a vida nelas? Não tem a verdadeira vida. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida abundante. Uma vida que transborda. A palavra abundante é transbordar também. Eu vim para dar uma vida que transborda. Uma vida que, além de te suprir, vai transbordar para pessoas ao seu redor. Agora eu pergunto para você, jovem, adulto, casado, solteiro, o que é a vida para você? O que é a vida? A vida é o que passa nos comerciais de televisão? A vida é aquilo que está sendo anunciado nas redes sociais? É o padrão que a mídia prega? Qual que é o padrão que a mídia prega? O homem, hoje, para ele ter vida, para ele ter saúde, ele tem que ter um corpo sarado. A mulher tem que ter um corpo sarado. O cabelo do homem tem que ser assim. O cabelo da mulher tem que ser assim. Uma pessoa que tem uma vida boa, ela tem que ter uma casa nesse estilo. Um carro nesse estilo. Ela tem que ganhar X de salário. Ela tem que ter tal carro. Essa é a pessoa
que tem uma vida boa. Essa é a pessoa que tem uma vida excelente, que tem um padrão de vida bom. Isso é o que a mídia dita, irmãos. Isso é o que a mídia prega. Eu vim do Rio Grande do Sul, moro já há muitos anos em Santa Catarina, mas uma das coisas que eu sempre ouvi, já vão fazer 10 anos mais ou menos que eu moro aqui no litoral. Irmãos, eu ouvi assim, na faculdade, nos trabalhos que eu passei, de pessoas que vinham de fora, eles vinham para Santa Catarina buscar o quê? Qualidade de vida. Mas qual que é a qualidade de vida que o Estado apresenta? Qual que é a qualidade de vida que as pessoas procuram? É o que a mídia dita, irmãos. A qualidade de vida que as pessoas querem ter é aquilo que está sendo dito nas mídias, nas redes sociais, que traz as comparações. Eu e o pastor passamos em algumas escolas fazendo palestras a jovens, a adolescentes. Aproveitamos o mês de setembro, ali o mês do suicídio. Irmãos, o que mais tem é jovens frustrados por se comparar com aquilo que está lá na mídia, com aquilo que está lá na rede social. Se comparando, aquele é o corpo perfeito. Por que eu não consigo ter esse corpo? Por que eu não consigo ter dinheiro? Por que eu não consigo ter aquele carro? Por que eu não consigo ter aquela casa, aquela mansão? E aí começa a desenvolver dentro da pessoa maneiras e objetivos para alcançar um sonho que está sendo programado dentro de você. Não é um sonho que o Senhor desenvolveu para a sua vida. E no meio de tudo isso, Jesus está assinalando, não é esse o caminho. Não é esse o caminho, esse caminho leva para a frustração. Esse caminho leva para o desânimo. Esse caminho leva para a comparação. Esse caminho leva para a dor. Esse caminho leva para um ambiente escuro, opressivo. Não é o que eu preparei para você. Aí o Senhor é tão maravilhoso que Ele mostra a artimanha do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Ele não deixou assim, irmãos. Ele veio também para dar vida, assim como o inimigo opera, trazendo morte, trazendo dor, assim como o inimigo opera roubando, Jesus também continua operando, dando vida. O que nós olhamos lá na rede social? Ah, mas é na balada, o jovem no sábado, ele tem que estar na balada. Feriado, você trabalhou a semana toda, você deveria estar agora de tarde na praia fazendo o quê? Aqui você está recebendo um alimento que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai te transformar, que vai fazer você ser quem o Senhor te chamou para ser. Isso é a verdadeira vida, irmãos. E o maravilhoso que eu usei o caso de Cornélio para mostrar como o Senhor já não faz. Nunca fez, aliás, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós temos em contraste do Cornélio, que virou irmão, porque ele se entregou para o Senhor, a mulher pecadora de Lucas 7. A mulher pecadora, irmãos, a palavra não relata qual era o pecado dela. Estudiosos dizem que ela era prostituta, mas isso também não vem ao caso, porque a própria palavra fala que ela era pecadora. Jesus foi chamado por um religioso para um jantar, ele entra no jantar, se debruça sobre a mesa, como era o costume, e quando a mulher descobre que Jesus estava lá, ela corre até aquele lugar, ela leva um vaso de alabastro, ela se dobra diante dos pés de Jesus, por detrás dele, lava os pés dele com aquele óleo, enxuga, chora sobre os pés do Senhor, enxuga com seus cabelos. Jesus se vira para ela, Jesus conversa com ela, e enquanto isso o religioso fazia o quê? Julgava ela, julgava Jesus e julgava ela. O religioso fariseu fala, se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem essa mulher é. Ela é uma pecadora. O que ele está fazendo conversando com ela? Aí Jesus traz, eu vou ler aqui o diálogo que Jesus traz para o fariseu. Lucas 7. Então voltou-se Jesus para o fariseu, 7:40, e lhe propôs, Simão,
tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu. Sim, mestre, pode me dizer. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele que foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou. Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: você está vendo essa mulher aqui? Eu entrei na tua casa, tu não me trouxe água para lavar os meus pés, porque era costume. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me deu um beijo na face, como é costume, como é tradição. Ela não cessa de beijar os meus pés. Tu não me ungiu a cabeça com óleo. Ela, como era de se esperar, mas ela, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Porque tu, por tudo isso, te asseguro, o grande amor que ela tem demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Porque onde não há necessidade de perdão, pouco amor é revelado. E Jesus vai falando até dizer para ela: mulher, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, olha o contraste. Nós temos de um lado Cornélio, um homem bom, um homem maravilhoso, um homem naturalmente falando perfeito, mas não era salvo. Ele precisava de Jesus, ele precisava da vida, e a vida foi até ele. Do outro lado, uma pessoa totalmente destruída, quebrada, julgada pela sociedade, rejeitada pela sociedade. Ela sabia que Jesus era a vida, tinha a vida, ela vai até ele. Ele não negou vida para ela, porque ele não nega, ele não negou, ele não nega. O diabo veio para roubar, o diabo, o desejo dele é sugar sua energia e sua vida, mas o desejo de Jesus para sua vida é quebrar as obras do diabo, e é que você ande em vida, é que você ande em vida abundante, é que você ande em plenitude. Irmãos, o Senhor, em João 10:10, estava revelando o direito dele para nós, o direito que você tem. O Senhor não quer te ver encurvado, o Senhor não quer te ver jogado, o Senhor não quer ver você andando nessa vida de qualquer jeito, sofrendo, desleixado, uma vida miserável. O Senhor quer te ver andando com cabeça erguida, cheio de vida. Irmãos, é um direito que o Senhor te dá, andar em vida abundante. É um direito. Eu vou te falar uma coisa: se você tivesse um terreno, você ganhou um terreno, foi deixado para você de herança, eu tenho certeza que você iria lá buscar. Eu iria, no mesmo momento. Se eu soubesse que deixaram um terreno para mim, eu não pensaria 2 vezes. Quem que vai pensar? Posso deixar em meu nome ainda, é só ir lá e pegar, é meu. Posso vender, posso construir, posso empreender, é meu, foi dado para mim. Por que eu ia pensar 2 vezes? Não tem nem lógica. É a mesma coisa, a vida que o Senhor deu para nós. É um direito seu. Você precisa pegar. Você precisa acessar. Irmãos, o que é essa vida? Não é o que a mídia dita. É uma vida sem enfermidades. A palavra do Senhor fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não quer dizer que os sintomas de enfermidades não possam querer atacar sua fé, não possam querer tentar tirar você do seu direito de saúde. Mas se você está convicto do que é seu, nada te tira do seu ambiente de saúde. O Senhor te chamou para ser próspero, você sabia? Você sabia que Deus não chamou ninguém para ser pobre? Deus não chamou ninguém para ser pobre, irmãos. É óbvio que tem pessoas que não se deixam trabalhar pelo Senhor, não deixam trabalhar o coração para acessar finanças de uma maneira mais ampla. Mas se você deixa o Senhor trabalhar no seu coração, Deus não chamou ninguém para ser pobre, para ser pedinte, para andar numa vida miserável. Deus não chamou. Deus chamou nós, irmãos, para abundarmos em todas as áreas da nossa vida. Quer saúde, quer finança, quer emprego. Deus não nos chamou, irmãos, para andarmos mendigando nessa vida. Deus, Ele nos chama e nos coloca num lugar, irmãos,
num lugar junto com Ele, nos lugares celestiais. A palavra fala que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E é tão interessante, irmãos, que como Deus não faz acepção de pessoas, isso quer dizer, não interessa quem você é, não interessa o que você fez, não interessa o que você está fazendo nesse momento. Ah, mas Adilson, eu tenho algo na minha vida que eu não consigo largar. Adilson, eu não consigo, Adilson, eu não tenho mais força. Se você ir na sua força, você não larga mesmo. Adilson, mas eu queria mudar, mas eu não consigo. A graça de Deus te capacita a mudar. A graça de Deus te transforma. Adilson, eu queria isso que tu está falando. Como é que eu faço isso? Como é que eu pego essa vida? Como é que eu pego essa transformação? Como é que eu pego esse renovo? Você tem que crer que Jesus já deu para você. Você tem que crer. Ele já deu para mim. É para mim. É para mim. É meu. É meu, é meu. Irmãos, o reino de Deus, ele é interessante isso, porque o reino de Deus, irmãos, o Senhor espera que nós sejamos inteligentes. O Senhor espera que sejamos inteligentes. Tinha uma prostituta chamada Raabe, que morava em Jericó. Ela era prostituta, ela era de um reino que estava para ruir. O povo de Deus iria passar por aquele lugar e iria tomar aquelas terras. Só que essa mulher, irmãos, ela foi inteligente. Percebam como Deus não faz acepção de pessoas. Ela era prostituta. Para os judeus, era um dos pecados maiores que tinha a prostituição. Mas ela estava lá dentro do seu reino, que estava para ruir, que estava fadada ao fracasso. Só que ela, eu tenho certeza que não estava feliz com a vida que vivia. Porque se ela estivesse feliz com a vida que vivia, ela ia ficar com aquele reino. Mas não, quando os espias do Senhor foram enviados até Jericó, ela ajuda eles a se esconderem e pede para eles salvarem ela e a família dela, e ela fala, porque o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. E quando todo o povo de Jericó soube do Deus de vocês estava vindo em direção a nós, eles estremeceram. Eles ficaram com o coração cheio de medo, cheio de temor. O que ela estava fazendo ali, irmãos? Ela estava reconhecendo o verdadeiro e único Deus e estava se abrindo para entrar no reino do povo de Deus. É isso que você tem que fazer. Sair do reino do mundo. O que o mundo prega? O mundo prega isso, isso, isso. Você vai na direção contrária. Esse reino do mundo está com os dias contados. E aí ela se entrega, ela faz um pacto com os espias, e o que eles fazem com ela? Passam por lá e salvam ela e a sua família. E percebam como é tremendo, irmãos. Quando uma pessoa tem um coração que se rende para o Senhor, ela nunca vai ser egoísta, ela nunca pensa nela mesma. Ela recebeu a salvação para ela e para a sua família. Assim como foi com Cornélio. Irmãos, ele poderia ter ficado quietinho dentro da sua casa. Pedro vai vir aqui. Vamos ficar eu, minha mulher e meus filhos aqui. Deu. Não, ele chamou parentes. Ele chamou amigos. Ei, vai vir alguém que Deus vai mandar aqui. Ele vai trazer uma palavra que vai mudar a nossa vida. A palavra que ele liberar vai mudar a nossa vida, vai nos transformar. Venham aqui ouvir, venham aqui ouvir. E é assim que o reino de Deus se multiplica na terra. É assim que a igreja cresce. É assim que o reino de Deus se expande. Quando eu ouço a palavra, eu sei que a palavra vai me mudar. Eu me abro para a palavra, eu trago mais pessoas. Ei, essa palavra vai mudar você também. Essa palavra vai transformar você também. Essa palavra vai curar você também. Essa palavra vai dar vida para você também. Irmãos, nós temos acesso a uma palavra perfeita, imutável, maravilhosa. Você tem acesso a essa palavra. O que você está fazendo com ela? Você que tem ouvido, o que você está fazendo com ela? A sua vida já mudou? A vida das pessoas ao seu redor já mudou? E se não mudou, por que não mudou? Pode ser mudado agora. Pode ser tudo feito novo agora. Agora só depende de você. O que você precisa do Senhor? O que você precisa? Você precisa de uma libertação? Você precisa de uma cura? Você precisa de saúde? Você precisa de um renovo? Você precisa ser avivado? Se pergunte, o que você precisa do Senhor?
O que você precisa do Senhor? Hoje o Senhor está aqui. Ele pode fazer agora na sua vida. Irmãos, o Senhor está aqui. Ele pode te transformar nesse momento. Adilson, eu não tenho conseguido romper. Então hoje você vai romper em nome de Jesus. Eu não tenho conseguido ser liberto. Então hoje, nesse momento, se você crê, você vai ser liberto. Eu não tenho conseguido acessar o lugar que o Senhor me chamou para estar. Então hoje, se você crê, você vai acessar o lugar que o Senhor te chamou para estar. Em nome de Jesus. Irmãos, alguns meses atrás, já faz um tempo, na verdade, acho que já faz uns 2 anos, 2 ou 3 anos, eu fui chamado na madrugada pelo Senhor para orar. E o Senhor me levou lá em Ezequiel 36 e 37. Ezequiel, irmãos, foi o profeta que profetizou sobre o vale de ossos secos. Porém, no capítulo 36, algo me intrigou muito naquela madrugada que o Senhor me chamou para orar. O Senhor estava usando Ezequiel para profetizar sobre um povo que ainda não era povo, sobre um povo que não tinha Deus por seu Deus. E o Senhor estava usando Ezequiel para dizer: esse povo terá um novo coração, um coração quebrantado, um coração onde habitará o meu espírito, um coração onde o meu espírito habitará e fluirá através dele. E aí no capítulo 37 de Ezequiel, o Senhor leva Ezequiel até um vale de ossos secos e fala para ele: filho do homem, esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel falou: Senhor, tu que sabes, tudo tu sabes. E aí ele fala: disseste bem, então profetiza, chama os nervos, chama os tendões, chama a carne. E Ezequiel foi falando como Deus foi instruindo. Até que chegou um momento onde Deus falou para ele: agora, filho do homem, chama o espírito de vida. E Ezequiel chamou. Quando Ezequiel chamou o espírito de vida, aqueles ossos começaram a se mover, se levantar, ficaram de pé. Aqueles ossos simbolizavam o exército, o povo de Israel, que estava morto espiritualmente. E o Senhor estava mostrando que ia dar vida para eles. E naquela madrugada o Senhor falou no meu coração: há muitos profetas profetizando morte. Há muitos profetas profetizando morte. Você vai chamar vida. Tu vai profetizar vida. Irmãos, o Senhor, eu sei do que o Senhor falou no meu coração. Eu sei, irmãos, porque assim, nós estamos em 2025. Você entra no Instagram, você entra no YouTube, o que você vê? O tempo inteiro cortes de profetas falando: vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso aqui agora, vai colapsar a moeda, vai quebrar todo mundo vai sentir falta de água, vai sentir fome, vai ser pobre. Irmãos, muita coisa dali pode ser o que o Senhor tenha revelado mesmo, mas o Senhor, irmãos, Ele quer que as pessoas saibam que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente que Ele chamou. Ele nos chamou para viver e para andar em vida. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o que é a vida? É aquilo que está sendo dito no mundo, nas redes sociais? Ou é o que o Senhor está falando para você? A vida que o Senhor te chamou para viver não é uma vida de aprisionamento. Se tem algo que te escraviza, você não está vivendo a vida. Se tem algo que te aprisiona, você não está vivendo a vida do Senhor. Se tem algo que te mantém refém, você não está vivendo a vida do Senhor. Adilson, eu tenho muito medo. Medo do futuro. Se você estiver em Cristo, sabe qual é o seu futuro? Nova Jerusalém. Se você está em Cristo, sabe qual é o seu futuro? Novo céu e nova terra. Adilson, mas isso é lá na frente ou agora? Se você está em Cristo hoje, rendeu o coração totalmente para Cristo hoje, sabe qual é o seu futuro amanhã? Andar cheio da presença dEle, cheio da graça dEle. Então não se preocupe com as coisas que não é para você se preocupar. Olha para o que o Senhor está te chamando para viver agora.
nesse momento. Agora, nesse momento, o Senhor quer que você ande na verdadeira vida, na vida abundante. Jesus, quando estava perante Pilatos, Pilatos olhou para ele, falou que é o rei dos judeus, ele falou: tu diz. Teve aquele diálogo com Pilatos. Pilatos fala para ele: tu não sabe que eu tenho autoridade para te libertar? Ele dá no meio de Pilatos, ele fala: nenhuma autoridade é te dada, nenhuma autoridade tu teria se do céu não fosse te dado. E aí Jesus vai dialogando com ele, até que ele fala sobre a verdade, e Pilatos pergunta para Jesus: mas o que é a verdade? Por que Pilatos fez essa pergunta? Porque a verdade e a realidade de Pilatos, e a verdade e a realidade de Jesus eram e são completamente diferentes. Irmãos, qual é a verdade para você? O que é a verdade para você? É o que você enxerga? É o que você olha? É o que você pode tocar? É aquilo que te intimida? É aquilo que é anunciado nas mídias e nas redes sociais? O que é a verdade para você? Irmãos, a verdade para nós é o que Jesus fez, é como Ele fez, é onde Ele nos chamou para estar. A verdade para você é que o Senhor não quer te ver preso, o Senhor não quer te ver amarrado, o Senhor não quer te ver sofrendo, o Senhor morreu no seu lugar, o Senhor se entregou por você porque te ama, porque Ele te ama, Ele se entregou por você. Ah, Dilson, mas tu não conhece a minha realidade, tu não sabe o que eu vivo. Tu fala isso porque a tua vida é perfeita. Irmãos, a maioria daqui sabe de onde o Senhor me tirou também, irmãos. Não há impossível para o Senhor. Não há nada impossível para Deus. O que você enfrenta hoje não é nada para o Senhor. O Senhor pode trabalhar, transformar você rapidamente. Rapidamente. Irmãos, e Deus, Ele é tão maravilhoso quando o amor do Senhor vem sobre nós. Ele se revela para nós, Ele mostra quem éramos, Ele mostra quem Ele é, o que Ele veio para fazer, Ele mostra que estávamos sendo roubados, que estávamos andando sem vida, mas Ele mostra que Ele veio para dar vida, Ele mostra que Ele veio dar liberdade, Ele mostra que Ele veio nos chamar para andar num nível mais acima. Irmãos, é tão maravilhoso. Sabe o que eu gosto quando eu dobro meu joelho muitas vezes? Quando eu estou num momento separado com o Senhor, eu às vezes peço para o Espírito Santo, porque tem muita coisa que eu nem me lembro mais, mas às vezes eu peço, irmãos, para o Espírito Santo me mostrar da onde Ele me tirou. Isso, irmãos, faz com que o nosso coração continue humilde, que não exista altivez. Sábado passado, eu estava indo com os jovens fazer os convites e eu conversava com o irmão. Onde eu estaria agora se eu estivesse na vida que eu vivia? Sábado, 4 e pouco, estaria saindo do meu trabalho, indo buscar droga, indo comprar bebida para a noite, me preparando para uma festa, talvez. Que vida miserável, que vida frustrada. Não era vida aquilo ali, irmãos, era um vazio sem fim. Era um vazio sem fim. Nada do que eu fazia me preenchia, até que a vida me tocou. Nada do que eu fazia me dava alegria, até que a vida me alcançou. Irmãos, a vida pode alcançar você também. A vida pode tocar em você também. Ah, Dilson, mas eu já sou crente, eu já tenho a vida. Já tem mesmo? Você já tem mesmo a vida? Comece a olhar para a sua vida agora. Não precisa falar para ninguém. Medite. Como você tem vivido? O que você tem vivido? Quais os passos que você tem dado? Você tem vida mesmo aí? Você não tem sido refém de nada? Você está vivendo o que o Senhor te chamou para viver? Você está onde o Senhor te chamou para estar? Você está recebendo o que o Senhor te chamou para receber? Você está se alimentando como o Senhor te chamou para se alimentar? Irmãos, o Senhor tem algo muito maior para nós. Muito maior do que temos visto. Muito maior do que temos vivido. Ah, Dilson, mas a minha vida está boa. A minha vida está perfeita. Por isso eu trouxe Cornélio. A vida de Cornélio também estava. Mas faltava o principal. Ele não tinha vida, irmãos. Ele não tinha vida. Ele tinha casa.
ele tinha família, provavelmente ele tinha um bom casamento, mas ele não tinha vida. E se ele não tinha vida, que é Cristo, nada faz sentido. Nada faz sentido. Ele tinha uma vida maravilhosa. Eu me recordo de Isaías agora, Isaías 6. Outro grande homem de Deus. Para quem não sabe, Isaías foi o maior profeta de Cristo do Velho Testamento. Se você lê Isaías, é tão interessante. Se você lê Isaías, você vai ver muitos capítulos de Isaías como se fossem um mini livro do Novo Testamento. Vou te explicar. Você pega lá o capítulo 40, mais ou menos, que foi a última vez que eu meditei, ele fala muito da história de João Batista. São tudo assinalando para o Novo Testamento, para a obra de Cristo, para a igreja. Você vai lendo lá para o final de Isaías, você vai ver muitas coisas que remetem lá ao Apocalipse. Isso é extraordinário, mas não vem ao caso. Aí nós vemos Isaías, o grande homem de Deus, grande profeta. Lá em Isaías 6, a palavra fala que quando o rei Urias morreu, ele teve uma visão. O que ele viu? O Senhor dos Senhores, no alto e sublime trono. Ele viu Deus em toda a sua glória. Olha lá, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia o templo. 2 irmãos. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 é Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está cheia, plena, da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. 7. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê isso? Tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. O que o Senhor está mostrando aqui, irmãos? Isaías era um homem que jejuava, orava, era profeta de Deus, mas ele teve uma visão. Ele viu o Senhor na sua glória, no seu trono poderoso, os serafins ao redor do trono, cantando Santo, 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 os batentes das portas tremendo, a glória do Senhor invadindo o lugar. O que ele diz? Ai de mim. Ele olha para ele. Ele olhou, viu o Senhor no seu poder e na sua glória. Depois ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já caiu prostrado. Ai de mim, eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou pecador, eu habito no meio de pecadores. Eu vou morrer. Mas aí o que o Senhor faz? Um anjo pega com tenaz uma brasa viva do altar, leva até a boca dele e diz: agora tu está purificado. O que aconteceu lá com Cornélio? Cornélio era um homem maravilhoso, mas ele não estava purificado, não estava apto para o reino, não estava pronto para a salvação. Aí vem o que? Vem a palavra. A brasa viva simboliza a palavra, e toca em Cornélio, e toca na sua família, e salva eles, irmãos. E salva eles. É importante, sim, diante da presença do Senhor, saber quem somos. É importante, por isso eu trouxe vários textos. Zaqueu, o Alessandro usou na introdução. Zaqueu era um pecador, irmãos. Era um publicano, odiado pelos seus irmãos, judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando dos próprios judeus. Porém, ele queria ouvir as palavras de vida. Ele sabia quem ele era, mas ele sabia que aquele que estava vindo era maravilhoso, tinham palavras de vida. Então ele fez o que ele pôde, ele sobe se ralando todo na árvore, ele se esforça, ele chega lá para ver Jesus. Jesus para embaixo dele e fala: Zaqueu, vem na tua casa que eu vou. Quando entra na casa de Jesus, Jesus não precisou falar nada. A presença dele, irmãos, já nos constrange, já externiza quem somos.
mas não para nos humilhar. Jesus sempre quer nos mudar, Jesus sempre quer nos limpar, Jesus sempre quer nos sarar e nos dar vida. Zaqueu olha para ele e fala: eu sou pecador, Jesus, eu tenho cometido pecado, eu tenho cobrado impostos do meu próprio povo, mas eu vou restituir todos aqueles que eu tenho roubado, defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais, porque mais importante, irmãos, do que reconhecer o nosso erro, a nossa falha, os nossos pecados, é reconhecer quem Cristo é. E aí Cristo fala o quê? Hoje a salvação chegou nessa casa. Aleluia. Percebam quantas situações eu trouxe aqui propositalmente. Isso é para nos mostrar que não importa a condição que eu estou, não importa quem eu sou, quem eu era, se eu era bonzinho, se eu era pecador, se eu sou bonzinho, se eu sou pecador, se eu sou todo errado, se eu faço tudo certo, não interessa. Se eu não tiver a vida, se eu não tiver a vida, eu não consigo ser plenamente satisfeito, eu não consigo ser plenamente feliz, se eu não tiver o purificador, aquele que toca em mim e me purifica, eu não sou pleno. Não interessa as obras boas que você faz, não interessa, se Jesus não estiver na sua vida, falta algo em você. Se Jesus não estiver te dando vida, falta algo em você. Ah, mas eu sou o pior dos pecadores. Mas se Jesus tocar agora em você, você é purificado. Eu fui purificado. Muitos aqui já foram purificados. Você pode ser purificado. Você pode ser transformado. Você pode ser avivado. É só você crer, querer e crer. E o mais interessante, voltando rapidamente lá para Isaías, Deus tinha um propósito para aquele homem. Mas ele não podia, ele não estava apto para o propósito. Antes de passar pela purificação, antes de reconhecer quem ele era, mas também reconhecer quem o Senhor era, e de receber o toque do altar nos seus lábios, ele não estava pronto para o seu propósito. Irmãos, Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas nós só estaremos aptos para esse propósito quando nos rendemos, nos entregamos e Ele toca em nós. Recebemos vida, recebemos pureza, recebemos liberdade, somos santificados. Eu tomei uma decisão há um bom tempo atrás, irmãos. Eu não quero viver mais a minha vida. Eu não quis mais viver minha vida, eu quero viver a vida do Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Você quer viver o que o Senhor tem para ti? Ou você quer viver os seus sonhos, os seus objetivos? Até aqui, você tem vivido o que o Senhor tem para ti? Ou você tem vivido os seus objetivos, os seus desejos, os seus sonhos? Até aqui, faça uma análise, irmãos. Estamos aqui para sermos tocados pelo Senhor. Eu tenho vivido já o propósito do Senhor. Já tenho vivido o que o Senhor me chamou para viver. Se você ainda não tem vivido, a partir de hoje você pode viver. O Senhor fala um pouquinho mais para frente em Isaías: quem irá por nós? Quem nós enviaremos? Aí Isaías fala: envia a mim, eu estou pronto, eu quero, envia a mim. Aí o Senhor fala: então você vai, agora tu está pronto para ir. Perceba, o Senhor poderia ter dito no início, quando Isaías viu ele: quem nós enviaremos? Quem vai ir por nós? Quem vai pregar? Quem vai anunciar? Quem vai fazer? Quem vai profetizar? Mas se ele não tivesse sido tocado pelo Senhor, purificado pelo Senhor, limpo pelo Senhor, recebido a vida, ele não estava apto para ir. Ele não estava apto para ir. Irmãos, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito que vivamos em vida, que vivamos em harmonia, que vivamos, irmãos, o pleno do que Ele nos chamou para viver. Mas esse toque do Senhor precisa estar em mim, essa vida do Senhor precisa estar em mim, o novo do Senhor precisa estar em mim. Você tem que querer, decida. Você quer viver uma vida comum? Quer continuar numa vida comum? Quer viver até que você esteja na terra, numa vida comum? Os mesmos sofrimentos, a mesma dor, os mesmos problemas, as mesmas lutas, a mesma ansiedade. Esse problema acaba sendo seu, essa dor acaba sendo sua, esse dilema acaba se tornando parte de você, mas o Senhor quer te ver limpo de tudo isso hoje, o Senhor quer te ver purificado de tudo isso hoje, o Senhor quer te ver transformado de tudo isso hoje.
Não me olhe assim, essa palavra é para você mesmo. Isso é para você mesmo. Esses questionamentos é para você mesmo. Você acha que antes de eu estar aqui, eu não fiz 1 milhão de vezes isso para mim já? Eu já não me questionei várias vezes? Não, Senhor, eu quero mais. Senhor, tem essa área aqui que eu entrego a Ti, eu não tinha entregado ainda. Senhor, eu quero vida, Senhor. Eu quero viver essa verdadeira vida, Senhor. Eu quero abundar a vida. Rios de água viva fluiriam do meu interior. O Senhor prometeu. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse o Senhor, rios de água viva fluiriam do seu interior. Ele prometeu, Ele não é mentiroso. Se rios de água viva não estão fluindo de dentro de você, é porque você ou ainda não creu, ou você não quer deixar essas águas fluírem. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor por um momento. Você pode viver, você pode tomar posse da verdadeira vida, da vida abundante. Pedro, quando estava ministrando para Cornélio, ele fala, bom, eu vou falar rapidamente, ele falando de Jesus justo, que veio para desfazer as obras do diabo. Em João 10, antes da obra consumada, Jesus já falou, já estava dizendo para eles o que o ladrão veio fazer. Talvez até aqui você tenha sido roubado, talvez até aqui você tenha sido privado, talvez até aqui você tenha perdido, talvez até aqui você tenha lutado para estar de pé. Eu não vou fazer uma mensagenzinha sensacionalista para tocar na sua alma. Eu poderia começar a dizer quantas lutas você tem enfrentado. Poderia começar a dizer como tem sido difícil a sua vida, como tem sido pesado o fardo. Mas eu não vou falar isso para você, sabe por quê? Porque não interessa o tamanho da sua luta, interessa o tamanho do seu Deus. O Senhor quer que você saiba os direitos que Ele te deu. Direito à saúde, direito à vida, direito à liberdade, direito a uma nova vida. Hoje você pode dar um basta para o diabo. Você pode dizer para ele, Satanás, até aqui você tem roubado, me roubou. Até aqui você tem me privado. Até aqui, mas aqui é o ponto final. Até aqui você tem tirado o meu prazer de viver. Até aqui você tem colocado ansiedade, medo, preocupação, desânimo, frustração. Até aqui você tem me acusado. Até aqui. Até aqui, a partir de hoje, acabou, Satanás. Assim como o meu Senhor falou, que veio desfazer as obras do diabo. Nesse momento, elas vão ser desfeitas na minha vida. Nesse momento, toda obra, todo acesso, tudo aquilo que eu tinha perdido, vai ser restituído em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor é um Deus que ama restituir. Ele ama restituir. Se você tem sido roubado em alguma área, muito tempo, eu falhei, eu não estou conseguindo me levantar, hoje você vai. Eu estou dizendo para você em nome de Jesus. Adilson, ter sido roubado, eu não consigo voltar a ser como era. Hoje você vai em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração, rasgue o seu coração, fale para o Senhor. É importante você reconhecer onde você errou, reconhecer a sua falha, reconhecer quem você era, mas é mais importante ainda você reconhecer quem Ele é. Ele é doador de vida, Ele é doador de vida, Ele é doador de liberdade, Ele é doador de saúde, Ele é doador, irmãos. A palavra fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Coloque-se nessa frase. Fale comigo em nome de Jesus. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho para que eu nele cresça e eu tenha a vida eterna. A vida eterna. E essa vida abundante, irmãos, não é só para a eternidade, é para agora. Agora o Senhor quer que você ande nessa vida. Agora o Senhor quer que você usufrua. Desperte do medo. Saia desse ambiente. Saia da preguiça. Saia da ansiedade. Diga aqui não. Hoje não. Hoje eu vou viver tudo novo. A partir de hoje é tudo novo. Desperte em nome de Jesus.
Senhor, por um momento.